acreditar em Deus e acreditar que Jesus é a figura mais sábia de todos, ou um sábio muito sábio, né? Você tem que ter esses três parâmetros. Agora, se Trump é ou não cristão, né? Muitos cristãos dizem que ele não é cristão, né? Muitos cristãos dizem que o Bolsonaro não é cristão, Trump não é cristão. Mas como eu comento no meu livro, né? Eu sugiro que vocês leiam meu livro, A Revolução Ateísta. Isso tem um nome, né? Isso chama A Falácia de Nenhum Escocês Verdadeiro, né? Falácia de nenhum escocês verdadeiro. É um truque muito comum, né? Basicamente, a história é assim: você tem um seu tio escocês, né? Seu tio é escocês. Só que você acha que todo escocês coloca açúcar no mingau, né? Na sua visão de mundo, todo escocês coloca açúcar no mingau. Só que o seu tio escocês não coloca açúcar no mingau. Ele odeia açúcar no mingau. Então você conclui que o seu tio não é escocês. Então, em vez de ajustar a sua crença ao seu tio que é escocês, você exclui seu tio do mundo escocês, porque ele não coloca açúcar no mingau, né? Então, eu já tive essa experiência quando eu morei no exterior, né? Eu morei muito tempo no exterior, quando eu fiz mestrado e doutorado, e eu falava pro pessoal que eu não gosto de futebol e não gosto de samba, o pessoal dizia, ah, então você não é brasileiro, né? Então, o brasileiro, tipicamente, o cara gosta de samba e o cara gosta de futebol. Então, eu, por não gostar de samba, né, de futebol, eu geralmente não era considerado brasileiro, né? Claro, o pessoal tava brincando, né? O pessoal não falava isso, era mais, mas você vê que tem um estereótipo, né? Então, da mesma forma, o que é um cristão? Eu acho que Trump é cristão, né? Na minha visão, né? Se você comparar o comportamento do Donald Trump com o comportamento do cristianismo historicamente, o Trump é cristão, né? Se você na minha visão, né? Os cristãos vão dizer que não é cristão, né? Porque nós temos 40 mil denominações de cristianismo no mundo inteiro. 40 mil denominações de cristianismo no mundo inteiro. No Brasil, são mais de 1.000 denominações diferentes de cristianismo no Brasil. Se você pegar uma denominação cristianismo qualquer, número 10, né? Você pega se você organiza essas denominações e pega a denominação número 10, né? E você conversa com essa denominação número 10, né? Ela vai dizer que todos os outros cristãos são falsos, né? Ela vai dizer que eu vi uma vez os mormons, né, debatendo, um grupo de mormons, né, debatendo o Ocorno, né? Aquela velha história de um ateu versus 50 cristãos, né? Que é aqueles eventos que eles fazem, que tem um ateu no meio, né? E os cristãos vão te revezando para debater com o ateu, né? Aí era o Corno, né? Alex O'Connor, né? E apareceu um cara da igreja dos mormons, né? Os mormons, né? E ele listou aonde que os católicos erravam, né? Eles estavam onde os católicos erravam, né? Dizendo que os católicos não estavam errados nisso, nisso, nisso. O que ele listou estava correto, né? O que ele listou, a parte mais difícil é essa aqui. O que ele listou do erro dos católicos está errado, né? Tá certo, né? Ele listou, por exemplo, a questão do problema do mal, que os católicos não conseguem resolver, o problema de o Deus Todo-Poderoso, que os católicos não conseguem resolver, né? Aí supostamente os mormons resolvem isso, né? Só que aí os mormons introduzem outras coisas bizarras, né? Como, por exemplo, a ideia de recompensa pela punição, né? De que todo sofrimento na Terra, né, vai ser recompensado depois por Deus, né? Quando você morrer, Deus vai te recompensar por todo o sofrimento, né? É o que é uma lógica distorcida dos mormons, né? Eles podem ter resolvido alguns problemas do cristianismo como o catolicismo, mas introduziu mais problema, né? E, e parece que os mormons acreditam, né? Não sei se eu não lembro, não sou especialista em mormons, né? Mas parece que eles acreditam que Jesus foi aos Estados Unidos, né? Que fica bizarro como que Jesus saiu lá de Jerusalém, lá daquela área desértica, e foi parar lá nos Estados Unidos, deixou um livro para ele dizendo que os americanos, norte-americanos, eram o povo escolhido, né? Em vez de ser Israel, era o povo dos Estados Unidos, né? Como que Jesus voou até os Estados Unidos, né? Religião, né? Você não vai acreditar nessas besteiras, né? Então, assim, o Donald Trump é cristão? Eu acho que sim, né? Eu teve uma vez eu fiz uma pesquisa, né, para o meu livro, quem tiver interesse, né, Ciência para não cientista, Como ser mais racional e o mundo cada vez mais racional. É uma série de livros que eu publiquei, né? O volume 2 do meu livro é religião. E na época eu havia feito algumas pesquisas, havia coletado alguns dados, né? E um dos dados que eu encontrei, né? Isso depois eu descobri que esse dado é genérico, esse dado se repete em vários países, é de que quanto mais cristão for um país, mais violento o país é, né? Os dados mostram isso. Você consegue fazer uma curva, né? Você compara, você pega a proporção de cristãos de um país e a taxa de homicídio, violência, a taxa de mortes, coisa e tal, por violência, homicídio, e você compara esses números, né?
você consegue encontrar uma taxa relativamente alta, né, que chama de R ao quadrado, né, quando você pega uma curva, né, e você tem uns dados e você faz uma regressão linear. Você tem o que chama de R ao quadrado, né? R ao quadrado é como essas duas variáveis são correlacionadas, né? E a taxa é alta, então quanto mais cristão um país for, mais violento ele é, né? E esse mesmo dado foi encontrado nos Estados Unidos e eu comparei por estado, né? Eu peguei estados brasileiros, né? Peguei vários estados brasileiros, né? Eu peguei vários estados brasileiros e fui comparando, né? Mas o mesmo resultado aparece nos Estados Unidos, já foi relatado por outros pesquisadores, fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, nos Estados americanos e fizeram a mesma coisa no mundo inteiro, né? Então, assim, aí eu mandei isso para um amigo meu, né, um amigo católico, né, e ele disse, você tem que saber se eles são cristãos de verdade, né, ou seja, repetindo, você tem que saber se eles são cristãos de verdade, né, como que, eu pergunto para ele, como que se define um cristão de verdade? Ele não respondeu, né, mas o que é um cristão de verdade? É quem frequenta a igreja? É quem se alinha se alinha a uma vertente específica? No livro do Beto Rosso, né, Por que Não Sou Cristão, logo no prefácio tem um caso de um cristão, né, aparentemente um apologético, que disse que os ateus são cristãos, né? E eles disseram que os ateus são cristãos protestantes, né? Tipo, como se os ateus fossem evangélicos, mas evangélicos protestantes, ortodoxos, né? É bizarro você pensar que os ateus também são cristãos. Eles conseguiram definir o cristianismo, né? Tá no prefácio do livro de Beto Rosso, Por que Não Sou Cristão, de forma com que os ateus também são cristãos, né? Só que são protestantes, né? São tipo evangélicos, né? Você vê o nível de bizarrice que o cristianismo virou, né? As definições e coisa e tal, né? Então, tá aqui.